E aí, você pretende usar DIU? Sabe o que é? Tem alguma dúvida? Ou várias dúvidas? Eu estou aqui com a Thaisa Vilela, ginecologista, que vai aqui, gente, dar informações importantes, informações básicas, mas que a gente sempre, né, faz questão de trazer para você nesse momento saúde, nesse momento bem-estar. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. DIU é um dispositivo intrauterino que é um anticoncepcional, ele serve como anticoncepcional. Hoje em dia nós temos o DIU não hormonal, que é o DIU de cobre ou o DIU de cobre e prata, e o DIU hormonal, que é o DIU Mirena, né? O DIU de cobre e prata é o mais usado, inclusive muito usado no SUS, né? Ele é inserido no SUS, o DIU de cobre, o antigo. O DIU de cobre ele dura em torno de 10 anos. O DIU de cobre e prata dura 5 e o mini DIU de cobre, para quem nunca engravidou, dura 5 anos também. Então, é mito, né? Hoje em dia, antigamente acreditava-se que a mulher que nunca engravidou não poderia inserir DIU. Hoje em dia, a gente já consegue inserir, dependendo do tamanho do útero da mulher, mesmo que ela não engravidou, a gente consegue inserir um DIU normal ou um mini DIU, que a gente tem, que é o mini DIU de cobre. Você introduz o DIU e a partir dali, como é que ele age? Então, a gente introduz o DIU de cobre ou qualquer DIU, ele age, o DIU de cobre, ele age, o cobre, ele mata o espermatozoide quando o espermatozoide passa. Então, ele não acende e não há gestação. O DIU hormonal, não, ele impede tudo isso, porque a pessoa que usa o Mirena, em geral, suspende a menstruação. A maioria das pacientes, elas nem menstruam com o Mirena. Algumas têm spotting ou sangram um dia, uma vez por mês, mas a maioria suspende a menstruação. Agora, o de cobre, que é mais usado, ele não deixa o espermatozoide chegar. Né? Então, eu até deixei aqui para vocês verem a inserção. Esse aqui é um insertor de Mirena, ele é um pouquinho maior, mas, olha, dá para a gente ver, o DIU fica desse jeito no útero da paciente. Aqui, ó, ele fica desse jeitinho aqui, encostado no fundo uterino. Ele fica desse modo. É raríssimo, eu vou fazer agora 14 anos de formada, eu nunca vi nenhuma paciente engravidar com o DIU. Porcentagem pequeniníssima. É bem raro, né? Muito raro, então eu nunca vi. Mas tem histórias, tem pessoas que contam, mas isso era antigamente, ou isso, a paciente insere o DIU e volta dali 5 anos. Aí realmente, se saiu por algum motivo, a paciente não percebeu, né? Então, o que eu sempre falo para as pacientes que eu insiro o DIU, olha, se a menstruação começar a vir 2 vezes no mês, se começar a ter muita cólica, sangrar muito, vamos fazer a ultrassom para saber se ele está no lugar bonitinho. Ele tem que ficar no lugar, mas ele pode sair. Tem que ficar no lugar. Pode sair. Em quais circunstâncias? Então, eu nunca tive nenhum que saiu. Mas pode ser algum trauma, pode sair. Algumas pacientes fazem alguns procedimentos estéticos que não podem usar, né? Eu já tive paciente que fez procedimento estético com ultrassom, com calor, e teve cólica. Não saiu do lugar, mas teve cólica. E só depois ela avisou a esteticista dela que ela usava um DIU. E não pode. Então, a maioria das esteticistas, das clínicas de estéticas, elas perguntam, ou deveriam perguntar, se a paciente usa DIU ou não, quando vai fazer algum procedimento no abdômen, que acaba pegando o útero, né? O benefício maior hoje em dia é estar livre de hormônios, né? Então, você está livre de hormônios por 5 ou 10 anos e está livre de uma gravidez não planejada. O principal é isso. Hoje em dia se fala muito de trombose. Então, o único método anticonceptivo que está livre de trombose é o DIU de cobre, ou cobre e prata. É o único que não aumenta o risco de trombose. Os outros todos têm hormônio, então aumenta o risco de trombose. O Mirena, ele faz uma atrofia do endométrio e é muito usado nas pacientes com endometriose. Então, a paciente que tem endometriose, tem muita cólica, não consegue menstruar, o fluxo aumentado, a gente coloca o Mirena, consegue diminuir ou até suspender a menstruação dessa paciente.
Pacientes com úteros, algumas anomalias do útero, né? Útero de Delfo, às vezes útero bicorno a gente não consegue, porque dividido em duas camadas do útero. Então, pacientes que têm anomalias do útero, pacientes com anemia, o DIU de cobre simples, ele às vezes está contraindicado, porque a paciente que insere o DIU, ela pode menstruar mais. Infecções uterinas recentes, né? Doença inflamatória pélvica, que é muito comum, a gente não pode usar. Paciente com corrimento de repetição, a gente tem que tratar primeiro esse corrimento. Quando se inicia a vida sexual, se pode já usar o DIU? Olha, hoje em dia, até no Congresso Internacional do Rio de Janeiro que eu fui, em outubro, falou exatamente isso. Nos Estados Unidos e na Europa, as adolescentes, 17, 16 anos, estão inserindo o DIU de cobre, justamente porque é um método contraceptivo, lá está sendo de primeira escolha, porque é um método de longa duração. Então, uma adolescente rebelde, que não lembra de tomar o anticoncepcional, porque no início da vida sexual ninguém lembra de tomar direito, a menos que tenha um despertador no celular, que hoje em dia tem um celular para facilitar. Então, está sendo padrão ouro o DIU de cobre prata nos Estados Unidos e na Europa. Tem mais alguma dúvida? Vou deixar aqui o contato da Thaís, ela está nas redes sociais. Você pode fazer uma consulta, né, para saber se você está aí, né, habilitada a usar o DIU, se você quer realmente, quais são as suas condições de saúde, tudo isso você avalia, né? Sim, a paciente vem na consulta, eu peço os exames de sangue, os hormônios, peço a ultrassom transvaginal e o preventivo, e aí no retorno a gente decide se pode inserir ou não. Obrigada, Thaisa, viu, pelos esclarecimentos e pela sua simpatia. Estamos aí. Muito obrigada. Sempre muito bom estar aqui. Eu adoro, né? Vocês sabem, eu adoro tirar dúvidas. Estou realmente na rede social. Esses dias eu estou bem ausente porque está bem corrida. Trabalhando muito? Trabalhando muito. Estou fazendo a pós-graduação em São Paulo, então eu estou indo todo mês. Então está bem puxado para mim, mas sempre que eu puder, estarei aqui para ajudar vocês.